Olá, família! Que bom estar com você nesse 13º encontro. Que gostoso, né? Nós podemos falar da Bíblia de uma maneira tão tranquila, de uma maneira aberta, onde eu e você podemos desfrutar então do conhecimento da Escritura e analisarmos então o comportamento, né, de certas pessoas e aprendermos com isso. Afinal, os erros que estão escritos na Bíblia de algumas pessoas, eles servem para nos ensinar, diz o apóstolo Paulo em Coríntios. Então nós aprendemos com aquilo que eles erraram. Hoje eu quero falar de um erro. Eu quero dar um nome no devocional de hoje de escolha, bênção ou maldição. Quero falar sobre o amor. Você sabe que nós conversamos que Rebeca amava muito Jacó. Por outro lado, Isaac amava muito Esaú. Esse amor demasiado é um amor que estava fazendo mal para toda a família. Esse amor com escolha, com partidarismo, essa escolha com lados, esse amor estava fazendo muito mal. Deixa eu falar um pouquinho sobre o amor demasiado. Bom, sabemos que amamos os nossos filhos e é o amor maior que existe, é o amor dos pais para com os seus filhos. Só que existe nessa condição de amor essa afeição desordenada. Eu de vez em quando explico isso em algumas mensagens, que isso se mistura com o amor. Deixa eu explicar com um pouquinho mais de perícia. Então acontece o seguinte, você vai amar alguém com o seu coração, correto? E no seu coração ele tem algumas questões, alguns probleminhas cardíacos, emocionais, como por exemplo a carência, a rejeição, como por exemplo a falta de alguma coisa. E quando você ama alguém, isso tudo sai com muita força. Então você começa a apegar-se aos seus filhos com um amor desordenado. Você não os ama de uma forma livre e potencializada, onde eles são flechas em suas aljavas e são tementes a Deus e você os ensina e assim por diante. Você os ama com uma afeição muito forte, partidarista, egoísta, como se você tivesse um monopólio sobre aquela pessoa. Existem mães, por exemplo, e pais que só conseguem ser bons pais de crianças. Por quê? Porque a criança ele troca, a criança ele embala, a criança ele mima. Quando vai tornando-se adolescente, ele pensa que ele tem que ter a mesma propriedade de amor, né? Ele não consegue identificar que aquela criança, ela está crescendo, está adquirindo uma certa maturidade, uma experiência que precisa de um controle um pouco mais distante e vai ter que errar, obviamente, vai cometer erros, vai entrar em situações difíceis e assim por diante. Bom, não vamos falar muito sobre isso, mas o que eu quero falar é sobre esse amor afeiçoado, que esse afeto exagerado, né, se torna um apego, uma idolatria. Foi o que aconteceu com Rebeca, tendo então Jacó como alvo dessa idolatria. O pai precipitadamente acha que ia morrer. Então ele chama Esaú e diz assim: filho, vai atrás de uma caça porque eu vou morrer. E ele não morreu, hein? Demorou-se anos, 20 anos e mais, e o homem não morria. E aí, porque ele estava já meio cego, né? Porque eu quero te abençoar antes que eu morra. Rebeca escuta. Ela escuta e ela faz uma trama. É difícil ter tramas na família, né? É difícil, por exemplo, eu vejo famílias assim que às vezes têm tanta dificuldade de perdão, foram traídas por irmãos, por cunhados, pessoas que guardam amarguras, ressentimentos por traição. Tá, as pessoas dão o que elas têm, só que cabe a você perdoar. Por quê? Porque o perdão faz bem a ti mesmo, não é mesmo? E lá ela tramou com seu filho Jacó para enganar o pai. Aí então ele falou: mãe, mas espera aí, quando meu pai vier me apalpar, eu sou liso, meu irmão é todo cheio de pelo. Não vai dar certo essa artimanha, essa situação. Olha aqui, Gênesis capítulo 27, versículo de número 12. Porventura me apalpará o meu pai, e serei aos seus olhos como enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. Então, o próprio Jacó sabia que aquilo era errado. Então deixa eu dizer uma coisa para você, por mais que você ame pessoas, ame sua esposa, ame seu marido, ame seus filhos, não deixe ninguém macular o seu caráter, não deixe ninguém macular a sua dignidade diante de Deus. Não deixe, não permita que nenhum tipo de amor manipule você a tal ponto que você venha atrair a sua consciência.
Se você traz sua consciência, o que vai sobrar para você? Então ela disse o seguinte no versículo 13: e disse-lhe sua mãe: meu filho, sobre mim seja a tua maldição, somente obedeça a minha voz e vai e traze-nos. E realmente é o que acontece, né? A separação dela do filho. Ela ficou separada do filho e não viu, morreu sem ver o filho. Então eu falo uma coisa para você: quantas maldições que mães têm levado por conta desse amor exagerado, desse amor de afeto. Quantos filhos muitas vezes são colocados em situações de maldição porque a mãe, ela não tem sabedoria, ela não tem discernimento. É claro que o filho não nasce com uma cartilha, não nasce com um manual, mas nós vamos aprendendo com Deus, buscando no Senhor. Quantas mães não corrigiram os seus filhos, não educaram os seus filhos, porque dizia que os amava excessivamente, mas quem ama corrige. Não é assim que nós aprendemos com Deus? Quem ama vai corrigir o seu filho, vai colocá-lo dentro de um contexto de obediência, vai ensiná-lo que tudo que ele fizer terá uma consequência. Então a importância de você trazer bênção e não maldição. Olhe hoje, seu menino, que idade ele tem? Sua menina, que idade ela tem? O que você tem feito para ajudá-los? O que tem vindo de maldição sobre você? O que tem acontecido que você, tanto você quanto seus filhos, têm sofrido por falta do quê? Ausência do quê? O que faltava aqui? Faltava confiar em Deus. Faltava que Rebeca deveria confiar em Deus. Deveria entender que Deus é quem era o Senhor e que ia fazer com que Jacó fosse um rapaz abençoado. E não uma manipulação. Você que tem filho pequeno, muito cuidado com o seu amor exagerado, muito cuidado, nós erramos quando amamos demais e queremos colocar nossos filhos numa bolha protetora. Muito cuidado com isso. Então a Bíblia diz assim que ela faz uma trama, ela vai e faz um guisado saboroso. E então o rapaz Jacó vai levar ao seu pai, passando-se, agora eu quero falar um outro princípio neste texto, passando-se pelo irmão. Deixa eu falar um pouquinho sobre a autenticidade, a importância de nós darmos a liberdade para os nossos filhos ser quem eles são. Né? Você deixar seus filhos mostrarem quem são. Às vezes os filhos são tão reprimidos, eles são, não é obediência, é medo, não é obediência, é represária. Então às vezes é um ambiente tão opressor que você não permite que seus filhos demonstrem as suas fraquezas, que seus filhos mostrem quem eles são. Nossos filhos não são perfeitos, né? Você tem filhos e eles não são perfeitos. Nós não somos pessoas que nascemos com perfeição. Nós vamos construindo em Cristo essa perfeição. Então é importante que você entenda que seus filhos precisam ter liberdade com você para mostrar os defeitos, para mostrar as deficiências, para mostrar as carências. E ali você vai estar. Seus filhos não vão só acertar. Muitas vezes você fica olhando para a família dos outros e para os filhos dos outros e você muitas vezes aponta o dedo, dizendo: olha aquele, olha aquela, olha isso, olha aquilo outro. Você precisa entender que famílias são assim e famílias precisam uns dos outros. Nós temos então essa condição de erro. Jacó errou, Isaac errou, Rebeca errou, Sara errou, Abraão errou, todos erraram. Fala para mim uma família na Bíblia que não teve um erro. Sua família também terá erros. Só que nós precisamos aprender a consertar esses erros. Nós precisamos ter corações que perdoam, corações que amam, corações que dão liberdade aos nossos para serem aquilo que são. E quando seus filhos, seus netos cometerem erros, esteja você perto para poder ajudá-los, para poder socorrê-los, para poder ensinar a eles que o erro é humano, cair, sim, nós caímos. A Bíblia diz: o justo cairá 7 vezes, mas o Senhor o levantará todas elas. Então que nós sejamos esse apoio. Então quando Jacó passa-se pelo irmão, no capítulo 27, versículo 22, então chegou Jacó a Isaque, seu pai, e o apalpou e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E ele disse assim, no versículo 24, és tu meu filho mesmo? E ele disse, eu sou, não era. Então deixe seu filho, deixe sua filha, deixem seus filhos serem o que eles são. Deixem mostrar e revelar, e assim você vai os norteando, você vai mostrando.
né? Ninguém nasce perfeito, ninguém nasce com uma sondagem de perfeição. Deixe eles serem eles, deixem errar, deixem aprender, erros que não sejam graves, né? Que você possa ajudá-los a consertar. Amém? O que eu quero falar no dia de hoje são duas situações. Então eu quero falar sobre você amar como bênção, amar sem colocar os seus filhos numa bolha, amar sem esse afeto desnecessário, fazendo os seus filhos serem livres e não condicionados a você, e não manipulados por você, não manipular o marido, não manipular a mulher, que nós sejamos livres. E essa autenticidade, essa liberdade, né? Você já viu aquela expressão, tem que pisar em ovos? A quem que suporta viver uma vida pisando em ovos? Nem eu e nem você. E quem sabe você está oferecendo isso para sua família. Sua família tem que fazer tudo, porque senão você se irrita. Tem que fazer daquela maneira, senão você fica chateado. Tem que fazer da outra. Deixe eles fazerem, deixe eles serem como eles são, não faltando respeito. Essa é a relação que nós temos que ter e que Deus quer que nós tenhamos. Amém? Vamos orar? Pai, queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor venha dar-nos como pais e cônjuges a bênção de abençoarmos os nossos. Abençoarmos de verdade, Deus. Que não possamos ser pessoas que manipulam, pessoas que tragam maldição, pessoas que tragam, Deus, mentiras, enganos, tropeços e jogos. Que as nossas famílias sejam transparentes, sejam famílias que tenham ideais cristãos. Ó Deus, e que exista em nosso meio autenticidade, que os nossos filhos possam ser transparentes e possam confiar a nós, suas fraquezas e suas debilidades. Nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Até o próximo Olá Família.